Você orou, leu a Bíblia, adorou, e o medo voltou. Isso não é falta de fé. É um sinal que você está ignorando. Agora, antes de você pensar que isso é mais um vídeo te dizendo para orar mais, preciso que você entenda uma coisa. O problema pode não ser espiritual. Ou melhor, não é só espiritual. E enquanto você não encarar isso, o medo vai continuar aparecendo, seja na madrugada, seja no meio do culto, seja bem quando você acabou de louvar. Existem 4 coisas que você faz, sem perceber, que fazem seu medo nunca ir embora de verdade. Primeira coisa, você usa a fé como fuga, não como fundamento. Salmos capítulo 55, versículo 22 diz: Lança sobre o Senhor o teu peso, e ele te susterá. Repara nisso. O versículo diz lançar o peso. Não diz fingir que o peso não existe. Mas o que você faz? Você canta, ora, declara, e por alguns minutos a ansiedade some. Então você respira aliviado e pensa que passou. Só que ela não passou. Você só deixou de sentir por um momento. A raiz continua lá. Pensa comigo. Quando você usa a fé para não sentir, você não está tendo fé. Você está usando Deus como anestesia. E anestesia não cura. Anestesia só adia. Na sua rotina, isso aparece assim. Você evita pensar no problema. Você não conta para ninguém porque já orou e entregou. Você se sente culpado quando o medo volta, como se isso fosse prova de que você falhou espiritualmente. É por isso que o ciclo não quebra. Você não resolve, você reprime. E tudo que é reprimido volta com mais força. O peso existe. A fé te dá força para carregar, não te dá a ilusão de que ele sumiu. Segunda coisa, você ignora o corpo como se ele não fosse parte de você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas olha só como você trata esse templo. Você dorme mal, não se exercita, vive com cortisol elevado, não toma água direito, fica no celular até a madrugada e depois se pergunta por que acorda com aquela sensação pesada no peito. Ansiedade não é só espiritual. Ela é química. É fisiológica. É o seu sistema nervoso em modo de alerta constante porque o seu corpo não descansa de verdade. Escuta, isso não é falta de fé. Isso é biologia. Deus criou o seu corpo com um sistema de resposta ao estresse. Quando você não cuida desse sistema, ele entra em colapso. E nenhuma quantidade de oração vai regular seu cortisol se você não dorme. Na prática, o que acontece é isso. Você ora, sente paz, vai dormir tarde vendo notícias ruins, acorda exausto, fica irritado, sente culpa, ora de novo, e o ciclo recomeça, não porque Deus não respondeu, mas porque você está pedindo força para correr enquanto quebra a perna todo dia. O corpo importa. Cuidar dele é ato de fé. Terceira coisa, você nunca resolve o que está gerando o medo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Em nada estejais ansiosos, mas em tudo fazeis chegar ao conhecimento de Deus os vossos pedidos. Vê bem esse versículo. Ele diz para apresentar os pedidos. Não diz para fingir que o problema não é real. Mas o que você faz com o problema real? Você ora para ele sumir. Você espera um milagre que resolva o que você tem medo de encarar. Pensa comigo, qual é o medo que não vai embora na sua vida? Financeiro? Você orou, mas não mudou o comportamento com dinheiro. Medo de abandono? Você orou, mas nunca foi tratar o trauma do passado. Medo de fracasso? Você orou, mas não tomou a decisão que precisa tomar. A ansiedade é quase sempre um recado. Ela aparece quando há algo que precisa de ação, de conversa, de decisão, de mudança. Quando você usa a oração para substituir a ação, você não está confiando em Deus. Você está evitando responsabilidade com roupagem espiritual. É por isso que a sua vida não anda. Não porque Deus falhou,
mas porque você pediu para ele mover o que você precisava mover. Fé sem obra é morta. Isso inclui as obras que você tem medo de fazer. Quarta coisa, você vive em comparação constante e chama isso de humildade. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz: o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Agora olha para o seu celular. Você passa horas vendo a vida dos outros, a conquista do outro, a família do outro, a fé do outro que parece mais forte que a sua. E isso te corrói por dentro. Só que você não chama de inveja. Você chama de falta de contentamento, ou então você nem nomeia. Você simplesmente fica inquieto e não sabe por quê. Mas olha só, a ansiedade social, o medo de não ser suficiente, o medo de ficar para trás. Boa parte disso é alimentada toda vez que você consome a vida alheia como régua para medir a sua. Na sua rotina, isso aparece assim. Você sai de um momento de oração com paz, abre o Instagram por reflexo, e em 3 minutos a paz foi embora. Não porque o diabo é mais poderoso que Deus, mas porque você entregou sua mente voluntariamente para um ambiente projetado para te fazer sentir insuficiente. O problema não é o app. O problema é que você não protege a sua mente com a mesma seriedade com que protege a sua fé. Tranquilidade de coração não é passividade. É uma escolha ativa de não deixar entrar o que te destrói. Agora vem a parte que muita gente evita. Tudo isso que foi dito aqui pode doer, mas dói porque é real. Você não está falhando espiritualmente porque ainda tem medo. Você está falhando em encarar o que o medo está tentando te mostrar. Repara nisso. Elias, depois de um dos maiores milagres da Bíblia, foi para debaixo de uma árvore e pediu para morrer. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E o que Deus fez? Não mandou um anjo para pregar. Mandou comida, mandou descanso. 2 vezes. Deus não ignorou o estado físico e emocional de Elias. E ele não vai ignorar o seu. Mas você precisa parar de achar que espiritualidade é só o que acontece quando você fecha os olhos e ora. Espiritualidade também é como você dorme, como você respira, o que você decide não olhar, a conversa difícil que você precisa ter, a ajuda que você precisa buscar. Você pode sair desse ciclo, mas precisa encarar o que está dentro dele primeiro. Agora vem o que você precisa fazer. Não é uma lista de 5 passos. É uma pergunta honesta que você precisa responder hoje mesmo. Qual é o medo que você continua orando para assumir, mas nunca encarou de verdade? Não para Deus resolver sozinho enquanto você espera, mas para você, com a força que vem dele, agir em cima disso. Talvez seja uma consulta que você está adiando. Talvez seja uma conversa que você está evitando. Talvez seja um hábito que você sabe que está te destruindo e continua chamando de fraqueza passageira. Talvez seja uma dívida que você não abre para ver porque tem medo do número. O medo não vai embora enquanto você finge que ele não tem endereço. Enfrenta, com fé, com ajuda, com ação. Isso é vida cristã real. Se isso falou com você hoje, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está preso nesse ciclo. Não porque é legal compartilhar, mas porque essa pessoa precisa ouvir que o que ela está sentindo tem solução, e que fé e saúde não são opostos. Eles andam juntos.